Olá, amigos! Que bom ter você para mais um programa Esperança no Ar. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Você já parou para pensar o que acontece com uma pessoa quando ela morre? É possível a gente conversar com quem já morreu? Onde estão os mortos? Este é o estudo que faremos hoje da Palavra de Deus junto com o pastor Raimundo Gonçalves. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Esperança no Ar, um programa que tem o objetivo de levar a você a mensagem da Palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estar com você. E agora chegou o momento de você adquirir este material, é um DVD com o título A Última Esperança, gravado pelo meu irmão, pastor Luiz Gonçalves, em 5 países. E você pode adquirir esse material inteiramente grátis. Ligue agora para a gente, entre em contato, corra para o telefone, porque vale a pena. São 13 lições especiais, gravado por uma equipe de alta qualidade, com materiais especialíssimos. Meu amigo, não perca mais tempo. Vamos então para o tema de hoje. Onde estão os mortos? Você sabe onde os mortos estão? Eu pergunto, será que os mortos estão vivos? Se os mortos estiverem vivos, você e eu, de alguma forma, poderemos nos comunicar com eles. E eu pergunto, será que nós podemos nos comunicar com os mortos? Você se lembra de um episódio que aconteceu em Santo André, em São Paulo, quando Lindenberg Alves sequestrou a sua própria namorada, Eloá Cristina Pimentel? E você se lembra que foi um cárcere terrível, ali creio que mais de 100 horas de cárcere privado, de um sequestro estranho, toda a mídia em cima. E você se lembra que naquele tiroteio ele matou a sua própria namorada? Pois é. Depois disso tudo, a Cristina Pimentel, que é mãe de Eloá, estava olhando para o caixão da filha e fez um desabafo. Primeiro, ela agradeceu a todos, até os policiais, agradeceu todos, a imprensa, mas depois ela disse o seguinte: isso aqui é só carne. Minha filha está num local bem melhor agora. Eu pergunto a você, a Eloá, ela morreu e está viva? Segundo a mãe de Eloá, a sua filha está viva em algum lugar. Mas o que a Bíblia ensina sobre a morte? Há tempos atrás morreu uma outra pessoa de grande proeminência na mídia nacional e até mundial, a Hebe Camargo, a quem respeitamos, aprendemos a respeitar muito bem. Mas em mensagens que foram enviadas à família da apresentadora Hebe Camargo, Lolita Rodrigues disse o seguinte: a Hebe deve estar fazendo a maior bagunça no céu agora. Meu amigo, será que a Hebe está viva em algum canto deste universo? Para onde a pessoa vai quando morre? Ao mencionar essas histórias, nós fazemos com muito respeito, porque a morte é um intruso na vida humana. A morte é algo estranho, a morte é uma ladra. Ela rouba a alegria, rouba a felicidade, ela rouba famílias. E outra, a morte não tem hora para chegar. E outra, a morte não escolhe pessoas nem grau de escolaridade. E a morte também não escolhe se a pessoa é rica ou pobre. Não importa se a pessoa é um artista ou uma pessoa que ninguém conheça. Eu digo para você uma coisa, se há uma triste certeza que nós temos, é a certeza da morte. Infelizmente, você e eu um dia vamos morrer. Se Jesus Cristo não voltar antes,
todos morreremos. Agora, a grande alegria é que este assunto da morte já está revelado na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros, nos apresenta os segredos sobre a morte. E para nós entendermos para onde o ser humano vai quando morre, primeiro nós precisamos entender como ele foi formado. Quais são os componentes usados por Deus na formação, na criação do ser humano. E eu convido você agora a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Aqui está, minha Bíblia já está aberta, em Gênesis capítulo 2 e o verso 7, ok? Está preparado? Então fique aí, preparadíssimo em oração para estudarmos. Gênesis 2, verso 7, vamos lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ter alma vivente. Certo ou errado? Eu digo para você, errado. Você pode se assustar, mas de propósito eu troquei uma letra de uma palavra neste verso. E eu vou ler de novo e chamo a sua atenção. Não se distraia agora, por favor, se concentre na palavra de Deus. A tradução que eu estou usando é Almeida Revista e Atualizada, segunda edição. Se você estiver utilizando essa mesma versão bíblica, ficará mais fácil de entendermos. Se estiver usando uma outra, também não há problema, porque tudo se encaixa. O que muda são apenas as versões. Mas vamos lá, de novo. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser ou ter. Na minha Bíblia está escrito ser, alma vivente. E de propósito, eu havia lido ter, então troquei o S pelo T. E biblicamente não é ter, mas ser. Isso indica, meu amigo, minha amiga, que você é uma alma vivente. Você não tem dentro de você uma alma que quando morre, essa alma seria algo desencarnado, né? Essa alma sai e essa alma fica vagando por aí. Quando se fala a palavra alma, já se imagina um ser desencarnado que tenha perna, que tenha braço, né? E que pode olhar o corpo, o próprio corpo ali no caixão, em algum canto, pode atravessar parede e pode olhar para o ser humano que está aí em algum lugar. Como, por exemplo, aquele filme chamado Ghost, Do Outro Lado da Vida. A pessoa morre e sai dele mesmo e olha para o corpo. Como muitas outras minisséries, até novelas, filmes têm ensinado que a pessoa morre e sai dela algo que muitos chamam de alma ou espírito. Mas de acordo com o que lemos, Gênesis 2, verso 7, diz assim, e formou o Senhor Deus ao homem do que mesmo? Se lembra? Primeiro, do pó da terra. E soprou nas narinas, porque é por aqui que a gente respira, né? E soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E não passou a ter. O ser humano passou a ser. E eu digo para você, ser é diferente de ter. Por exemplo, eu tenho uma gravata. Eu não sou uma gravata. Você tem um cachorro. Você não é. Você está entendendo? Nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. Porque se nós tivéssemos uma alma, nós seríamos duas pessoas. Seríamos o corpo mais a alma. E como muitos dizem aí fora, que alma é imortal. E se a alma é imortal, o ser humano tem alguma coisa que sai dele e vive para sempre em algum canto por aí. Mas biblicamente você não tem uma alma, você é uma alma. Nós somos o resultado da união do pó da terra mais o fôlego de vida. E olha, pó da terra sozinho não tem amor, não tem ódio, não tem pensamento, não tem sabedoria, não tem nada, não tem sentimento. Pó da terra é pó da terra. O fôlego de vida, também chamado de espírito de vida, com letra minúscula, também sozinho não tem pensamento, não tem ódio, não tem amor, não tem sentimento nenhum. Agora, o pó da terra, unido ao fôlego de vida, pelo poder de Deus, aí forma um caráter,
forma uma personalidade. O ser humano, com seus desejos, com seus planos e sonhos para o futuro. Você, amigo telespectador, você que nos assiste agora, entenda bem o que estamos dizendo pela graça de Jesus. Você é uma alma, você não tem uma alma. Pó da terra, mais o fôlego de vida, é igual à alma vivente. O que acontece na morte é o inverso. Tire o fôlego de vida do ser humano. E o que acontece? Sabe o que acontece? Se eu parar de respirar agora, o meu fôlego automaticamente sai e aí a gente morre. E esse pó volte à terra como era. E esse fôlego volta a Deus que o deu. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 7, tem um texto que vai resumir o assunto da morte, exatamente como a Bíblia ensina no seu texto e no seu contexto. Leia comigo Eclesiastes, no capítulo 12 e o verso 7. Olha o que diz. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você entendeu? Olha, o pó volte à terra, assim como ele era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí você fala, pastor, está vendo? O ser humano tem espírito? Você quer saber o que é espírito nos originais grego e hebraico? Então daqui a pouquinho a gente volta. Após o intervalo, a gente volta nesse mesmo assunto. Não saia daí. Quem procura modernidade, estilo, designs variados e ótimo preço, escolhe Móveis Zanetti. Qualidade e bom gosto. Móveis que valorizam os ambientes e promovem o bem-estar e a harmonia da família. Decore sua casa com Zanetti Móveis. Preços e condições adequadas para o seu estilo de vida. Avenida Vitória, número 3230, Bento Ferreira, 3325-3601. Zanetti Móveis. Muito bem, estamos de volta no seu programa Esperança no Ar. É muito bom ter a sua companhia, a sua presença é a razão da nossa alegria. Só lembrando que você pode ligar e você receba inteiramente grátis este DVD com o título A Última Esperança. Mas estamos falando sobre a morte. Para onde o ser humano vai quando morre? Nós acabamos de ver que Deus fez o ser humano do pó da terra, mais o fôlego de vida. E a soma do pó mais o fôlego é igual à alma vivente. Você é uma alma, eu sou uma alma. Enquanto estamos vivos, somos alma vivente. Ao morrermos, quando o ser humano morre, esta alma morre, porque você é uma alma e eu também. Nós lemos em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que o pó volte à terra, assim como ele era. E o espírito volte a Deus que o deu. Aí você fala assim, pastor, está vendo, a Bíblia menciona a palavra espírito, então quer dizer que eu tenho espírito. Ninguém está negando que você não tenha espírito. O que nós estamos dizendo é que a mentalidade sobre a palavra espírito de milhares de pessoas é como um ser desencarnado. Falou em espírito, falou em alma, já se imagina um ser desencarnado, como que um vulto, né? Que está por aí com uma alma penada e assim por diante. Mas não tenha medo de alma penada. E olha, vou dizer uma grande verdade para você. Olha para cá um pouquinho. Preste atenção no que vamos dizer. Eu descobri que nós temos que ter mais medo. Sabe de quem? É dos vivos. Porque os mortos já estão mortos, não sabem de nada. O que significa a palavra espírito no original grego e hebraico? No hebraico, em Gênesis 2, verso 7, se escreve ruá. E ruá significa ar, fôlego, vento, respiração. Não tem nada a ver com um ser desencarnado. No original grego,
a palavra espírito se escreve pneuma. É até interessante notar que da palavra pneuma para o português surgiram outras palavras. Por exemplo, você tem um carro ou até uma bicicleta. Veja que a palavra pneu, ela surgiu da palavra pneuma. E o que é que há dentro de um pneu? É o ar. Outra palavra que surgiu da palavra pneuma, pneumática, que é uma máquina que funciona movida pelo ar. Pneumonia, que é um problema respiratório. Então a palavra pneuma, do grego, significa, ou tem o mesmo significado da palavra ruá, do hebraico, ou seja, ar, fôlego, vento, respiração. Quando o ser humano morre, ele expira, ou seja, ele dá o último suspiro. O fôlego de vida, que é também o mesmo espírito de vida, ele sai da pessoa. Por isso disse Eclesiastes 12, verso 7. O pó volte à terra como era. E o espírito, ou seja, o ar, o fôlego, o vento, a respiração, espírito com letra minúscula, volte a Deus que o deu. O que é que Deus deu na criação? Deus deu na criação o fôlego de vida. Eu pergunto, você está entendendo? A única coisa que sai do ser humano quando ele morre é o fôlego de vida. E para entendermos melhor, e você sabe que a Bíblia, no seu texto e contexto, ela confirma as suas doutrinas. Eu pergunto, o mesmo fôlego de vida que você tem e eu tenho, um animal também tem? E agora, hein? Olha o que diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 19. Veja o que está escrito aqui. Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 19. Posso ler? Vamos lá? Vamos lá. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, ou acontece, né? Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. O verso 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Ficou claro? Assim como um animal respira, eu também respiro, você também. Então, o mesmo fôlego de vida que eu e você temos, um animal também tem. E todos, ao morrer, vão para o mesmo lugar, porque todos procederam do pó, e ao pó tornarão. Veja, se o ser humano, ao morrer, vai para o céu imediatamente, ou para o purgatório, ou vai para o inferno, como muitos dizem, eu pergunto, os animais não deveriam também ir? Teria no céu agora um zoológico? Ratos, cobras, baratas, elefantes? Não, meu amigo. O ser humano ao morrer só vai para um lugar pó da terra. Mas pastor, e a alma? A alma morreu. Não, pastor, e a alma da pessoa? Meu amigão, nós não temos alma, nós somos uma alma. E ao morrermos, morre a alma. E o que é que sai então? O fôlego de vida. E esse fôlego volta para Deus. E somente na volta de Cristo é que Ele vai devolver o fôlego e refazer a pessoa. Não importa se ela foi cremada, não importa como foi a sua morte. O Deus que fez o barro e do barro fez o ser humano, Ele pode refazer o ser humano, não importa o jeito que ele morreu. Mas a Bíblia é fantástica. Eu quero ler com você ainda 2 textos bíblicos, fazendo um paralelo dos dois, para mostrar de uma forma assim até que definitiva sobre a morte como um sono ou como um estado de inconsciência. Primeiro, Salmo capítulo 146, o verso 4. Olha o que diz aqui. Por favor, não perca agora este momento especial, hein? Salmo capítulo 146, o versículo 4. Preste atenção. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. A palavra desígnio significa desejo, alvo, meta, plano, objetivo. Então veja, sai o espírito, né, com letra minúscula, sai o espírito, e diz a Bíblia, e eles tornam ao pó. E nesse mesmo dia perecem todos os seus pensamentos e desejos. Agora vamos ler Salmo capítulo 104, verso 29.
Vamos lá? Salmo 104, verso 29. Eu abro a minha Bíblia. Aqui está. E vamos fazer uma comparação com este que acabamos de ler. Vamos lá. Salmo 104, 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Ficou claro? Então vamos colocar os dois textos em paralelo. Em Salmo 146, verso 4 diz, sai o espírito e eles tornam ao pó. Aqui diz, corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Você entendeu? Nós só podemos chegar a uma única conclusão, que a palavra espírito e a palavra respiração são uma e a mesma coisa. Ah, meu amigo, assim como eu respiro, você também respira. E a única coisa que sai do ser humano para ele morrer é justamente o fôlego de vida, o espírito de vida, que é a nossa respiração. Você está entendendo? Agora, como a Bíblia é fantástica, ou seja, maravilhosa, olha o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e o verso 6. Aqui diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Uau, que impressionante, que versículo maravilhoso, você não acha? E olha, eu estou inventando? Não. Eu estou falando de mim mesmo? Não. Está na palavra de Deus. Aqui diz que nós vivos sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Meu amigão, se os mortos não sabem coisa nenhuma, para que consultar o morto? E eu pergunto ainda mais, com todo respeito, todo dia 2 de novembro de cada ano, milhares de pessoas vão ao cemitério para rezar pelo morto, orar pelo morto. Olha, se você for ao cemitério e isso vai lhe fazer bem, não há problema nenhum. Mas se você for ao cemitério pensando que o morto vai ser beneficiado pela sua visita, não adianta. O morto está morto. Você quer dar flores, também não há problema, mas entenda, o morto não vai sentir o aroma destas flores. Dê flores enquanto a pessoa está viva, é bem melhor. Agora, eu digo uma coisa para você, a morte não é o fim de tudo. Um dia, Jesus chegou diante de um homem que estava morto há 4 dias. Sabe quem é? É isso mesmo, é Lázaro. Lázaro ficou doente. As irmãs mandaram chamá-lo. Senhor Jesus, por favor, Lázaro está doente, venha curá-lo. E Cristo, de forma calculada, proposital, não foi. Quando Jesus foi, já havia passado 4 dias e Lázaro já havia sido morto há 4 dias atrás, entrando já em decomposição. Meu amigão, Jesus foi quando tudo, humanamente falando, já não tinha mais jeito. Sabe, Jesus chega na sua vida quando você praticamente fala assim, não tem mais jeito, agora não adianta mais. Quando Jesus chegou, as irmãs Marta e Maria disseram, Senhor Jesus, não adianta mais. Nós chamamos o Senhor quando ele estava doente, agora ele morreu. O que agora vamos fazer? Acontece, meu amigão, minha amiga, que Jesus é o autor da vida. Ele disse, tirai a pedra, essa morte é para a glória de Deus. E eles falaram assim, mas Senhor, como é que pode tirar a pedra? E o livro de João, capítulo 11, registra que eles tiraram a pedra com muito sacrifício e custo, né? E quando eles tiraram a pedra, Jesus fez o milagre da ressurreição. Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Amigo, Jesus tem poder sobre a morte. A morte não é o fim de tudo. Talvez eu esteja pregando agora para alguém que perdeu o marido, alguém que perdeu a esposa, você que chora a morte de um filho ou de uma filha, você que agora está aí triste devido a um ente querido que já faleceu. Meu amigo, minha amiga, Jesus um dia vai voltar a essa terra e ele vai dizer claramente o seguinte para todos aqueles que já morreram,
Vós que dormis no pó, levantai-vos, levantai-vos. E milhares que estão hoje dormindo no pó da terra, ressuscitarão para nunca mais morrer. Eu digo para você neste momento especial, Jesus Cristo é o autor da vida. Em João 11, verso 25, sabe o que é que está escrito? Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Você sabe o que é isso? Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Olha, a vida não se resume em nascer, crescer, casar, ter filhos, comprar, vender, trabalhar. Não. A vida vai além disso. Jesus voltará com seus milhões de anjos. E Jesus vem para buscar você. Se você estiver vivo, vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. E vai subir a encontrar Cristo nos ares. Se você estiver morto, mas morreu pronto, preparado, aceitou Cristo, foi batizado, o nome está no livro da vida, você ressuscita perfeito para nunca mais morrer. Quer você ter essa esperança? Deseja você ter essa esperança no coração? Então eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a unção do Espírito Santo na sua vida. Eu quero pedir que Deus batize você com o Espírito Santo. Eu quero pedir que você seja ungido por Deus. E que você tenha certeza da vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar? Antes da oração, eu quero que você ouça uma canção, uma música especial. E já voltamos para orar com você e por você. Pai, eu sei, a cruz não foi em vão. Ao morrer ali, vida me deu. Sei que prometeu um lar no céu. Ao subir ali, não me deixou. Muito bem, após essa linda música, chegou o momento de conversarmos com Deus. E eu convido você agora para se unir conosco nessa grande corrente de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, autor da vida, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o Teu nome. Agora Te louvamos porque o Senhor morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E nós que cremos no Senhor, mesmo que a gente venha morrer, Senhor, o Senhor prometeu nos ressuscitar, como fez com Lázaro. Ó Senhor Jesus Cristo, volte logo a essa terra. Ó Deus, eu estendo minha mão agora, humildemente estendo minha mão sobre esta família que nos assiste, este jovem que está agora com depressão, esta mulher que chora, amargurada porque perdeu um ente querido. Ó Deus, conceda o consolo e o conforto. E quando o Senhor voltar, que o Senhor nos leve para o Teu reino. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Obrigado pela sua companhia no estudo de hoje. Espero que ele possa ter esclarecido você a respeito do estado dos mortos. E se você tem em seu coração o desejo de compreender mais a respeito deste assunto e de outros assuntos da Palavra de Deus, ligue para a gente no telefone que aparece agora no seu vídeo. Você pode solicitar gratuitamente um DVD com mensagens da Palavra de Deus ou um estudo impresso da Palavra de Deus gratuitamente em sua casa. Eu também quero convidar você para estar conosco hoje à noite, às 19h30, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais próximo de você. Para a gente será um prazer ter a sua companhia. Você é nosso convidado. Esperamos por você. Tenha um ótimo domingo.